Um cristão contra 25 ateus. Mas era Jesus disfarçado, e o que aconteceu foi impossível. O que você está prestes a presenciar não é um debate comum. É o momento em que 25 das mentes mais brilhantes do ateísmo enfrentaram um simples carpinteiro sem saber que estavam debatendo com o próprio Deus. O que aconteceu naquela sala branca mudou vidas, desafiou a ciência e se tornou o vídeo mais viral da história cristã. 50 minutos que provaram que a fé não teme o escrutínio racional. Antes de começar, quero te pedir algo do fundo do meu coração. Se essa história tocar a sua alma, se inscreva no nosso canal. Nosso sonho é alcançar 40 mil inscritos antes do Natal para continuar compartilhando testemunhos que transformam vidas. Dê like neste vídeo e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e se tem aproveitado nossas histórias. O seu apoio torna possível que continuemos levando esperança a milhões. Agora sim, se prepare para o que você está prestes a presenciar. A sala era completamente branca. Paredes brancas, chão branco, iluminação clínica que não deixava sombras. 26 cadeiras dispostas em semicírculo, uma no centro, 25 formando um arco ameaçador ao redor. Câmeras em cada ângulo, um moderador com tablet digital. E silêncio. O silêncio que precede a tempestade. O moderador, um homem de 52 anos com óculos sem armação e terno cinza, verificou o relógio. 3 da tarde em ponto. Olhou para a porta lateral. Senhoras e senhores, ateus distintos que aceitaram este desafio, anunciou com voz firme. O tema de hoje é simples, mas eterno. Deus existe. Vocês 25 representam o melhor do pensamento secular. Biólogos, físicos, filósofos, ex-pastores que abandonaram a fé, ativistas do humanismo científico. Escreveram livros, deram conferências, debateram em universidades de elite. Fez uma pausa dramática. O oponente de vocês é um único homem. Ele se identifica como cristão, carpinteiro de profissão, de Nazaré, no México. 35 anos, sem títulos acadêmicos, sem livros publicados. Apenas a sua fé. Um murmúrio percorreu o semicírculo. Alguns ateus trocaram olhares de incredulidade. Um carpinteiro contra 25 intelectuais. A porta se abriu. Entrou um homem de estatura mediana, compleição magra mas fibrosa pelo trabalho manual. Barba castanha bem cuidada, cabelo comprido até os ombros, olhos escuros e profundos. Vestia jeans desgastados, camisa de flanela azul simples, botas de trabalho. Nada extraordinário. Nada que sugerisse divindade. Apenas um trabalhador comum. Caminhou até a cadeira central sem pressa, sem nervosismo. Sentou, cruzou as mãos sobre o colo e observou os 25 rostos à sua frente. Não havia arrogância no olhar, tampouco medo. Apenas paz. Boa tarde, disse com sotaque mexicano autêntico, voz tranquila. Meu nome, bem, podem me chamar de o carpinteiro. Venho de Nazaré, uma cidadezinha no México que quase ninguém conhece. Trabalho com madeira e acredito em Deus. O moderador assentiu. Regra simples. Cada ateu pode apresentar um argumento ou uma pergunta. O carpinteiro responde. Se o ateu ficar satisfeito com a resposta, senta e não participa mais. Se não ficar, pode fazer uma repergunta. Depois deve ceder a vez. Entendido? Todos assentiram. Então o moderador apontou para o primeiro ateu à esquerda. Que o debate comece. Rodada 1. O biólogo evolucionista. Levantou-se um homem de 40 anos, careca, com jaleco de laboratório que não havia tirado. Dr. Ramírez, biólogo molecular da Universidade Nacional Autônoma do México. 15 anos estudando genética evolutiva. Carpinteiro, começou com tom professoral. Vou direto ao ponto. A evolução por seleção natural explica toda a biodiversidade do planeta. Darwin nos libertou da necessidade de um criador. Temos fósseis, DNA, observações em tempo real. Não precisamos de Deus para explicar como chegamos aqui. É simples ciência. Apertou um botão na cadeira. Uma tela holográfica mostrou diagramas de árvores filogenéticas, sequências de DNA, crânios de hominídeos. O carpinteiro não olhou para as imagens. Olhou para o biólogo. Dr. Ramírez, a sua ciência é fascinante. Admiro como vocês decifram os mecanismos da herança genética. Mas deixe-me lhe perguntar algo que a evolução não explica. Inclinou-se levemente para a frente. Por que os humanos têm consciência? O biólogo piscou. Consciência. Autoconsciência, repetiu o carpinteiro. A capacidade de saber que sei. De me perguntar quem sou.
Que vantagem evolutiva isso tem? Por que um símio precisa filosofar sobre a própria existência para sobreviver? Bem, a consciência emergiu como subproduto de cérebros mais complexos. Subproduto. O carpinteiro sorriu gentilmente. Interessante. E a moral? A arte? O amor sacrificial? Que vantagem evolutiva tem um pai se jogar na frente de um carro para salvar um filho, morrendo ele próprio? A sobrevivência do mais apto diz: salva-te mesmo, reproduz mais. O biólogo abriu a boca, fechou. A empatia evoluiu porque grupos cooperativos sobreviviam melhor. Então me explique isto. O carpinteiro se levantou e caminhou lentamente na direção do biólogo. Se a empatia é apenas estratégia evolutiva para a sobrevivência grupal, por que um ateu que nunca conheceu uma criança na África doa um rim quando vê a foto dela na internet? Essa criança não faz parte do grupo dele. Não compartilha os genes dele. Doar o rim o coloca em risco médico. Onde está a vantagem evolutiva? Silêncio. Sabe o que eu acredito, doutor? Continuou o carpinteiro. Acredito que quando esse ateu doa o rim, ele está agindo contra a evolução e a favor de uma lei moral escrita no coração dele por alguém além da biologia. O doutor Ramírez engoliu seco. Olhou para as notas. Olhou para a tela holográfica. Olhou para o chão. Sentou sem dizer uma palavra. Os outros 24 ateus se tensionaram nas cadeiras. Rodada 2. A filósofa do sofrimento. Uma mulher de 35 anos, cabelo preto curto, vestido elegante cinza. Doutora Patrícia Olmedo, especialista em filosofia do mal na Universidade Ibero-Americana. Carpinteiro, sua voz era firme, mas havia dor nela. A evolução talvez não explique tudo, mas o sofrimento explica porque Deus não existe. Se Deus é onipotente, onisciente e onibenigno, por que permite que crianças morram de câncer? Por que estupros? Por que genocídios? A voz se quebrou ligeiramente. Minha irmã mais nova morreu aos 7 anos de leucemia. Orei todas as noites. Nada. Onde estava o seu Deus? O carpinteiro a olhou com ternura genuína. Doutora Olmedo, lamento profundamente a sua perda. Não vou minimizar a sua dor com respostas fáceis. Respirou fundo. Mas deixe-me lhe fazer uma pergunta que pode soar dura. Se não há Deus, por que você chama o sofrimento de mal? A filósofa franziu o senho. O quê? Se não há Deus, não há bem nem mal objetivos. Só há átomos colidindo, moléculas reagindo. Sua irmã morreu porque células mutaram incorretamente. Fim. Não é mal. É biologia. Leões devoram gazelas vivas. Isso é mal? Não. É natureza. Sem Deus, a morte da sua irmã é apenas natureza. A filósofa empalideceu. Mas parece errado. Exatamente. O carpinteiro deu um passo em sua direção. Parece errado porque há um padrão moral absoluto escrito na sua alma. Você sabe que aquela morte não deveria ter acontecido. Quem lhe deu esse conhecimento? Se o universo é só matéria sem propósito, a sociedade define a moral. Sério. O tom do carpinteiro ficou mais incisivo. Então Adolf Hitler na Alemanha nazista, quando a sociedade alemã aprovava o Holocausto, estava agindo moralmente correto segundo a cultura dele? Não, isso é. O que, doutora? Objetivamente mal. O carpinteiro estendeu as mãos. Se a moral é só construção social, Hitler não fez nada de errado. Apenas fez algo diferente. Mas você sabe que ele fez algo objetivamente perverso. Como sabe isso sem um Deus que defina o bem absoluto? As lágrimas escorreram pelo rosto da filósofa. Eu não sei. Nunca pensei assim. O problema do mal é forte, concedeu o carpinteiro com gentileza. Mas sem Deus você nem pode chamá-lo de mal. A existência do mal, na verdade, aponta para Deus. Porque para reconhecer o torto, você precisa conhecer o reto. A doutora Olmedo tremia. Sentou cobrindo o rosto com as mãos. 2 de 25 sentados. 23 inquietos. Rodada 3. O ex-pastor ferido. Um homem robusto, 52 anos, barba grisalha. Havia sido pastor batista por 28 anos antes de abandonar a fé. Eu estive do seu lado, disse com amargura. Preguei todo domingo. Batizei centenas. E enquanto isso descobri que a Bíblia está cheia de contradições. Gênesis 1 e 2 dão ordens diferentes de criação. Os evangelhos não concordam sobre a ressurreição. Paulo contradiz Tiago sobre fé e obras. Cruzou os braços.
Dediquei minha vida a um livro cheio de erros. O carpinteiro assentiu lentamente. Irmão, respeito a sua busca pela verdade. Mas me diga, qual é uma contradição específica que fez você duvidar? Gênesis 1 diz que as plantas foram criadas no dia 3, os animais no dia 5, os humanos no dia 6. Gênesis 2 diz que Deus criou o homem antes das plantas e dos animais. Contradição direta. O carpinteiro sorriu. Você fala hebraico. O quê? Hebraico. O idioma original. Você estudou? O ex-pastor hesitou. Tive 2 semestres básicos no seminário. Então deixe-me lhe mostrar algo lindo. O carpinteiro caminhou até ele. Gênesis 1 é poesia litúrgica hebraica. Estrutura de 7 dias simbólicos. A palavra Yom pode significar dia literal ou época. É um hino de adoração sobre a ordem da criação. Gênesis 2 é narrativa histórica com foco no Jardim do Éden. Usa flashback literário. Diz, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia planta. Então formou o homem. É um zoom narrativo no 6º dia, não uma contradição. 2 gêneros literários diferentes com 2 propósitos diferentes. O ex-pastor piscou. Ninguém me ensinou isso no seminário. Eu sei. O carpinteiro colocou a mão no ombro dele. E é uma tragédia. Muitos abandonam a fé por perguntas que têm resposta. Só precisavam de um professor. O homem grande começou a tremer. Lágrimas. 30 anos perdidos. Não perdidos, sussurrou o carpinteiro. Preparados para este momento. O ex-pastor desabou na cadeira, soluçando. 3 sentados. Rodada 4. A cientista materialista. Doutora Shen, física quântica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 38 anos, mente brilhante. Os milagres violam as leis da física, declarou friamente. Água não se converte em vinho. Mortos não ressuscitam. Esses contos desafiam a termodinâmica, a biologia, tudo o que sabemos. O carpinteiro inclinou a cabeça. Doutora Shen, me diga, as leis da física são Deus? O quê? Não, são descrições de como o universo funciona. Exato. Descrições, não prescrições. São padrões que observamos, certo? Sim. Então pergunto, se há um Criador que fez essas leis, ele pode suspendê-las temporariamente? Isso é uma armadilha lógica. Por quê? O carpinteiro se aproximou. Você estuda física quântica. Sabe que partículas se comportam de maneiras que desafiam a lógica clássica. Superposição, entrelaçamento, tunelamento quântico. O elétron atravessa barreiras impossíveis. Por quê? Porque no nível quântico as regras mudam. Se Deus existe e está além do sistema físico que criou, por que não poderia intervir ocasionalmente? Um programador pode alterar o código. Um autor pode mudar a história. O Criador pode fazer milagres na própria criação. A doutora Shen abriu e fechou a boca. Mas não há evidência empírica de milagres verificáveis. Ainda não. O carpinteiro sorriu misteriosamente. Aguarde. Sentou na cadeira. A doutora, confusa, também sentou. 4 para baixo. Rodada 5. O filósofo niilista. Homem magro, 44 anos, suéter preto, especialista em Nietzsche e existencialismo. Se Deus existe, a vida tem um significado imposto. Se não existe, somos livres para criar o nosso próprio significado. Prefiro a liberdade à escravidão divina. O carpinteiro respondeu imediatamente. Irmão, se o universo é um acidente cósmico sem propósito, qualquer significado que você cria é uma ilusão autoimposta. É fingir que a sua vida importa quando o universo diz que não. O Sol vai explodir, a galáxia vai morrer, tudo será esquecimento. O seu significado é uma mentira consoladora. Mas se Deus existe e o criou com propósito, o seu significado é real, eterno, importa além da morte térmica do universo. O filósofo franziu o senho. Prefiro uma mentira honesta a uma escravidão a um tirano celestial. Tirano. O carpinteiro balançou a cabeça. Um pai que dá regras para proteger os filhos não é tirano, é amor. Deus não quer escravos, quer filhos. Então por que o inferno? Tortura eterna por não crer? O inferno é escolha humana, não punição caprichosa. Deus é amor, sim, mas também é santidade perfeita, luz absoluta. Se você rejeita a luz a vida toda, o que resta? Escuridão.
Não é Deus te mandando para lá. É você escolhendo se afastar dele para sempre. C.S. Lewis disse: as portas do inferno estão fechadas por dentro. Silêncio. O filósofo não tinha resposta. Sentou. 5. Você já duvidou da sua fé porque alguém fez uma pergunta que você não soube responder? Já sentiu que talvez os ateus tenham razão e tudo seja apenas ciência, química, evolução sem propósito? Deixa a sua resposta nos comentários. O que fez você duvidar mais? O sofrimento no mundo? As aparentes contradições da Bíblia? Os argumentos científicos? Compartilhe a sua luta. Você não está sozinho. A tensão na sala branca era palpável. 5 ateus sentados. 20 ainda de pé, mas menos confiantes do que no início. O carpinteiro permanecia sereno, quase como se estivesse desfrutando da conversa. Rodada 6. A historiadora cética. Mulher de 47 anos, professora de História Antiga no Colégio do México. Os evangelhos foram escritos décadas após Jesus. São propaganda religiosa, não história confiável. Não há evidência contemporânea independente de que Jesus sequer existiu. O carpinteiro se recostou na cadeira. Doutora, qual é o padrão que você aplica a outras figuras da antiguidade? O que quer dizer? Alexandre Magno morreu em 323 a.C. As biografias mais antigas dele foram escritas por Plutarco e Arriano 400 anos depois. Você duvida que Alexandre existiu? Isso é diferente. Por quê? Os evangelhos foram escritos entre 30 e 60 anos após a morte de Jesus. Há mais manuscritos antigos do Novo Testamento do que de qualquer outra obra da antiguidade. Mais de 5.700 manuscritos gregos. Homero tem menos de 700. Platão tem apenas 7 manuscritos confiáveis. A historiadora hesitou. Mas fontes seculares. Tácito, historiador romano, escreveu sobre Jesus por volta do ano 116. Descreveu a sua execução sob Pilatos. Joséfo, historiador judeu, menciona Jesus 2 vezes nas antiguidades judaicas. Plínio, o jovem, governador romano, escreveu ao imperador Trajano perguntando o que fazer com cristãos que adoravam Cristo como Deus. Tudo isso no 1º século. E há mais uma coisa. Se os apóstolos inventaram a ressurreição, porque todos, exceto João, morreram como mártires. Pessoas morrem por mentiras que acreditam ser verdade. Ninguém morre por uma mentira que sabe ter inventado. A historiadora sentou lentamente. 6. Rodada 7. O psicólogo freudiano. Homem de 55 anos, psicanalista. Deus é uma projeção psicológica. Freud explicou. A humanidade precisa de uma figura paterna cósmica para se sentir segura num universo indiferente. A religião é uma neurose coletiva. O carpinteiro sorriu amplamente. Se Freud tem razão e as nossas crenças são apenas projeções psicológicas, o seu ateísmo também é uma projeção. O quê? Pense bem. Você cresceu com um pai abusivo, certo? Li na sua biografia publicada. Agressões, alcoolismo. Segundo Freud, você projeta esse pai terrível na ideia de Deus e por isso o rejeita. O seu ateísmo é um mecanismo de defesa psicológica contra um trauma de infância. O psicólogo ficou vermelho. Isso é reducionismo. E não é exatamente isso explicar toda a fé religiosa como neurose. O carpinteiro estendeu as mãos. O argumento freudiano é uma faca de 2 gumes. Corta dos 2 lados. Se a crença em Deus é só psicologia, o ateísmo também é. Ninguém escapa. A verdadeira pergunta é: Deus existe objetivamente, além das nossas projeções? E isso não se responde com psicologia. Se responde com evidências e razão. O psicólogo abriu a boca, fechou, e desabou na cadeira. 7. Rodada 8. O matemático probabilista. Jovem de 29 anos, gênio com doutorado em teoria das probabilidades. Calculei as probabilidades de todos os parâmetros físicos do universo estarem perfeitamente ajustados para a vida, disse rapidamente. A constante gravitacional, a força eletromagnética, a massa do elétron. Se qualquer um variasse uma parte em 10 elevado a 40, não haveria vida. Mas não precisamos de Deus. Só precisamos de multiverso. Infinitos universos com constantes diferentes. Vivemos naquele que casualmente deu certo. O carpinteiro assentiu pensativamente. Interessante. Mas me diga, você tem alguma evidência empírica do multiverso? É uma hipótese teórica.
Então deixe-me resumir o seu argumento. Para evitar admitir um designer inteligente, você postula infinitos universos não observáveis, não mensuráveis, não detectáveis. E diz que a fé é irracional. Risos nervosos de alguns ateus. Além disso, continuou o carpinteiro, mesmo que haja um multiverso, alguém precisou criar o mecanismo que gera universos. Quem projetou as leis que permitem o multiverso? Isso só empurra a pergunta um passo para trás. O matemático franziu o senho, fez cálculos mentais, e por fim sentou. 8. Rodada 9. A ativista. Mulher de 33 anos, cabelo tingido de roxo, tatuagens. A Bíblia condena pessoas como eu. Levítico, Romanos, tudo isso. Por que eu seguiria um Deus que me odeia? O carpinteiro a olhou com ternura infinita. Irmã, Deus não te odeia. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Mas a sua Bíblia diz. A Bíblia fala sobre comportamentos, não identidades. E fala em contextos culturais específicos. Levítico proibia práticas sexuais pagãs em templos cananeus. Paulo escreveu sobre a pederastia greco-romana, homens adultos com crianças escravas. O contexto importa. Mas mais importante, Jesus nunca mencionou homossexualidade. Sabe o que ele mencionou? Adultério, avareza, orgulho, hipocrisia. Pecados que todos cometemos. Todos precisamos de graça. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Então eu não sou uma abominação? Você é filha amada de Deus, disse o carpinteiro com firmeza. Criada à imagem dele. Com lutas como todos. Deus não te rejeita. Ele te convida. Ela soluçou e sentou. 9. Rodada 10. O neurocientista determinista. Homem de 42 anos, especialista em neurociência cognitiva. O livre-arbítrio é uma ilusão. Os estudos de Libet mostram que o cérebro toma decisões milissegundos antes de termos consciência. Somos máquinas biológicas determinadas pela química cerebral. Não há alma. Não há escolha. Não há responsabilidade moral. O carpinteiro se inclinou para a frente. Se não há livre-arbítrio, por que você está aqui argumentando? Perdão. Argumentar implica que posso mudar de ideia com base em evidências. Se sou uma máquina determinada, as suas palavras são apenas uma causa física gerando um efeito físico. Não há persuasão racional. Só é um dominó de neurônios. E se você não escolheu livremente as suas crenças, se elas foram determinadas pela química, por que eu deveria acreditar em você? Os seus argumentos não são racionais. São inevitáveis. O neurocientista piscou. Mas a evidência. A evidência que o seu cérebro determinado o obrigou a interpretar de certa forma. Você não pode confiar na própria razão se a razão é apenas uma ilusão determinista. O determinismo é autodestrutivo. Se é verdade, não podemos saber, porque não podemos confiar nos nossos cérebros determinados. Silêncio atordoado. O neurocientista sentou. 10. Rodada 11. O antropólogo cultural. Homem de 60 anos, especialista em religiões comparadas. Todas as religiões dizem ser a verdade. Cristianismo, Islã, hinduísmo, budismo. Como você sabe que a sua é correta? Todas têm testemunhos de milagres, experiências espirituais, textos sagrados. O carpinteiro assentiu. Boa observação. Mas nem todas as religiões são iguais. Elas diferem em afirmações centrais verificáveis. Buda disse, não confiem em mim, busquem a própria iluminação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda ofereceu filosofia. Jesus afirmou ser Deus encarnado. Maomé morreu e permaneceu morto. Krishna é mitologia sem base histórica. Jesus morreu e há evidência histórica de túmulo vazio e aparições a testemunhas. Em 1 Coríntios 15, Paulo escreve apenas 20 anos depois, Jesus apareceu a 500 irmãos, a maioria ainda viva. Era um desafio público. Perguntem a eles. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo desmorona. O próprio Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se ressuscitou, então as afirmações dele são verdade. O antropólogo esfregou a barba. É um argumento forte, mas não prova nada. Não prova absolutamente. Por isso se chama fé. Mas é uma fé razoável baseada em evidências, não incredulidade cega. O antropólogo meditou um momento, assentiu lentamente, sentou. 11. Rodada 12. A economista pragmática.
mulher de 51 anos, especialista em teoria dos jogos. A aposta de Pascal é manipuladora. Se Deus existe e você crê, ganha tudo. Se não existe e você crê, perde pouco. Melhor apostar em Deus. Mas é um truque de seguro, nada mais. O carpinteiro riu suavemente. Pascal era brilhante, mas concordo com você. Você não pode enganar a Deus com fé calculada. Deus não quer uma aposta de seguro. Quer um relacionamento genuíno. Mas a verdade em Pascal. A decisão sobre Deus é a mais importante da sua vida. Se ele existe, tudo muda. Moralidade, significado, destino eterno. Ignorar a questão não é neutro. É uma escolha. A economista inclinou a cabeça. Então como saber? Busque-o sinceramente. Jesus disse, buscai e achareis. Não é um truque. É uma promessa. Se você busca a verdade com coração honesto, Deus se revelará. A mulher assentiu pensativamente. Sentou. 12. Sejamos honestos. Quantas vezes você ouviu argumentos ateus e eles pareceram mais racionais do que a sua fé? Quantas vezes você se sentiu como se crer em Deus fosse coisa de pessoa ignorante, sem instrução, que não entende de ciência? Me diz nos comentários, qual é o argumento ateu que mais custou a você responder? O da evolução? O de quem criou Deus? O do livre-arbítrio? Quero saber. 13 ateus ainda de pé. Mas algo havia mudado na atmosfera. Os que restavam já não tinham a confiança arrogante do início. Tinham visto colegas caírem sob argumentos que não esperavam. O carpinteiro não era um pregador ignorante. Era outra coisa. Rodada 13. O médico oncologista. E aqui chegou o momento que mudaria tudo. Levantou-se um homem de exatos 50 anos, magro até o esquelético, pele pálida com tom amarelado. Dr. Maurício Salinas, oncologista com 30 anos de experiência. O que ninguém naquela sala sabia, exceto ele próprio, era que há 6 meses havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4. Os médicos lhe davam 3 meses de vida. Já estava no 6º. A dor era constante, controlada a duras penas com morfina. Carpinteiro, sua voz estava rouca. Já vi morrer milhares de pacientes. Crianças com leucemia, mães jovens com câncer de mama, avós com tumores cerebrais. Todos oraram, todos tiveram fé, todos morreram da mesma forma. Dê um passo para frente, cambaleando levemente. Eu mesmo tenho câncer de pâncreas terminal. Estágio 4. 6 meses de agonia. E sou ateu porque sei que nenhum Deus vai me curar. A ciência não pode. A oração não pode. Só me resta esperar a morte. O carpinteiro se levantou lentamente. Isso mudaria o seu coração? Perguntou em voz baixa. Se você fosse curado agora mesmo, acreditaria? O oncologista riu com amargura. Curado. Aqui. Agora. Impossível. Não há remissão espontânea em pâncreas estágio 4. Estatisticamente 0,001%. Mas sim, se isso acontecesse, eu admitiria que há algo além da ciência. O carpinteiro caminhou até ele. A sala ficou em silêncio sepulcral. Você me permite tocar? O doutor Salinas, cético mas curioso, assentiu. Pode fazer o seu teatrinho. O carpinteiro estendeu a mão direita, colocou-a sobre o abdômen do oncologista, exatamente onde o tumor de 7 centímetros devorava o pâncreas. Fechou os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Maurício, seja curado. Nada. 5 segundos. 10. 15. O doutor Salinas esperou, depois riu sarcasticamente. Viu? Nada. Nenhum. De repente sentiu um calor intenso, como se alguém tivesse acendido um maçarico dentro do abdômen. Não era doloroso. Era diferente. Como se algo estivesse queimando por dentro. O rosto empalideceu, depois ficou vermelho. O quê? O que está? O calor se intensificou. Insuportável. Náusea repentina. Levou a mão à boca. Preciso do banheiro. Correu para a porta lateral. As câmeras o seguiram. Entrou no banheiro, caiu de joelhos diante do vaso e vomitou. Mas o que saiu não era vômito normal. Era uma massa preta, viscosa, com odor pútrido de tecido necrótico. Continuava saindo como se algo dentro dele estivesse sendo expulso com violência. 30 segundos de vômito contínuo. Depois silêncio. O doutor Salinas respirava agitadamente, suado, tremendo. Tocou o próprio abdômen.
A dor havia desaparecido. A dor constante, ardente, que o havia atormentado por 6 meses simplesmente sumiu. Não pode ser, sussurrou. A porta se abriu. A equipe de paramédicos que estava de prontidão entrou correndo. Doutor Salinas, está bem? Me examinem. Me examinem. Tiraram um ultrassom portátil, colocaram no abdômen, observaram a tela. Um dos paramédicos, uma mulher jovem, empalideceu. Senhor, o abdômen está limpo. O quê? Não há tumor. Não há inflamação. O pâncreas parece normal. Isso é impossível, gritou o oncologista. Há 3 dias fiz uma tomografia. O tumor estava lá. Pois agora não está, disse o paramédico mostrando a tela. O doutor Maurício Salinas olhou para as próprias mãos trêmulas. Tocou o abdômen uma vez, outra vez. Nada. Nenhuma dor. Saiu do banheiro como um zumbi. Voltou para a sala. Todos o olhavam em silêncio. O carpinteiro estava sentado novamente, esperando. O oncologista caminhou direto até ele. Caiu de joelhos e começou a chorar como uma criança. O que? O que você me fez? Nada, disse o carpinteiro suavemente. Deus te curou. Eu fui apenas o canal. Mas não pode ser. É medicamente impossível. Para os homens é impossível. Para Deus tudo é possível. O doutor Salinas soluçava incontrolavelmente, agarrado às pernas do carpinteiro. Me perdoa. Me perdoa. Eu não sabia. Eu não acreditava. Levanta, irmão. O carpinteiro o ajudou a se pôr de pé. A sua fé te salvou. Mas eu não tinha fé. Sou ateu. Você tinha fé suficiente para dizer, se me curar, vou crer. Isso bastou. Os outros ateus estavam petrificados. Alguns com lágrimas. Outros tremendo. Aquilo já não era debate intelectual. Era outra coisa. 14. A realidade muda. O moderador, que havia permanecido neutro o tempo todo, precisou sentar. As mãos tremiam. O carpinteiro olhou para os 12 ateus que restavam de pé. Alguém mais quer argumentar? Silêncio. Uma mulher de 43 anos, professora de lógica, levantou a mão timidamente. Eu não tenho argumento. Só tenho uma pergunta. Quem é você? O carpinteiro sorriu, mas ainda não respondeu diretamente. Importa quem sou ou importa mais se os meus argumentos foram sólidos? Foram sólidos, ela admitiu. Muito sólidos. Mas aquele milagre. O carpinteiro olhou para o oncologista que ainda chorava. Doutor Salinas, diga a eles. Há alguma explicação médica? O médico balançou a cabeça, incapaz de falar. Não pode haver remissão espontânea em 6 minutos, disse por fim. Tumores não desaparecem assim. Tecido necrótico não é expelido por completo através do vômito. Isso desafia tudo o que sei. Outro ateu, jovem de 27 anos, engenheiro de software, se levantou. Deve haver uma explicação racional. Talvez o diagnóstico original estivesse errado. Talvez ele nunca tenha tido câncer. O doutor Salinas abriu o tablet, buscou os arquivos médicos. Aqui estão as tomografias de 3 dias atrás. Vêem este ponto. Tumor de 7 centímetros na cauda do pâncreas. Metástase no fígado. Linfonodos comprometidos. 3 oncologistas confirmaram o diagnóstico. Mostrou as imagens inegáveis. E aqui o paramédico mostrou o ultrassom recente. 30 minutos depois. Nada. Limpo. O engenheiro sentou derrotado. Rodadas 15 a 20. Conversões. Uma por uma. 4 ateus a mais se levantaram. Caminharam até o carpinteiro e caíram de joelhos. Uma antropóloga de 59 anos. Estudei religiões a vida toda tentando provar que todas são iguais. Mas isso é diferente. Um astrofísico de 32 anos. Calculei as probabilidades do Big Bang, do ajuste fino, de tudo. Sempre disse coincidência. Mas não consigo mais. Uma jornalista de 45 anos que havia perdido o marido em um acidente. Parei de crer quando ele morreu. Culpei a Deus. Mas hoje vi vida onde havia morte. Ele pode me perdoar? Um filósofo existencialista de 62 anos. Passei 40 anos dizendo que criamos o nosso próprio significado. Mas prefiro um significado real. Quero te seguir. O carpinteiro abraçou cada um, chorou com cada um, orou com cada um. 5 conversões.
20 ateus originais agora sentados ou ajoelhados. Apenas 5 restavam de pé, resistindo. Sejamos brutalmente honestos. Se você visse um milagre médico inegável diante dos seus olhos, você acreditaria ou buscaria uma explicação racional para negá-lo? Muitos ateus dizem, se eu visse um milagre, acreditaria. Mas quando veem, dizem, deve haver uma explicação científica que ainda não conhecemos. Me diz nos comentários o que precisaria acontecer para você crer sem dúvida. Ou você já crê, mas às vezes duvida quando enfrenta a doença, a perda, o silêncio de Deus. O carpinteiro se levantou no centro da sala. A atmosfera havia mudado completamente. Onde antes havia arrogância intelectual, agora havia espanto, temor, reverência. Os 5 ateus que restavam de pé estavam visivelmente angustiados. O milagre do oncologista havia destruído toda a segurança que tinham. Rodada 21. O ateu militante. Homem de 48 anos, autor de 3 livros contra o cristianismo, organizador de campanhas ateias, fundador de uma sociedade humanista secular mexicana. Isso é armadilha, gritou apontando acusadoramente. Você é mais do que um carpinteiro. Obviamente tem poderes. Claro que pode ganhar argumentos e fazer milagres. É injusto. O carpinteiro o olhou com calma infinita. Injusto? Esperava um debate justo. Humano contra humano. Você pediu evidência de Deus. Dei. Pediu argumentos lógicos. Dei. Pediu um milagre verificável. Dei. O que mais você precisa? O militante tremia de raiva e confusão. Preciso que isso faça sentido. Não pode ser. Não pode ser. O quê? O carpinteiro deu um passo em sua direção. Diz. Não é loucura. Diz. Não pode ser Jesus, gritou ele por fim. Jesus está morto há 2000 anos. Ou nunca existiu. Ou é apenas um personagem de um livro. Não pode estar aqui em 2025 debatendo ateus numa sala branca. O carpinteiro estendeu as mãos. Lentamente arregaçou as mangas da camisa de flanela. Nos pulsos, cicatrizes redondas, profundas, como de pregos. As câmeras fizeram zoom. Essas marcas são reais, disse o carpinteiro. As carrego há 2000 anos. Morri numa cruz romana sob Pôncio Pilatos. Ressuscitei no 3º dia. Subi aos céus. E hoje vim disfarçado de carpinteiro de Nazaré, no México, para debater com vocês. Silêncio absoluto. Por quê? Sussurrou o militante. Por que vir assim? Por que não com glória, anjos, trombetas? Porque vocês pediram razão. Disseram, se Deus existe, que nos convença racionalmente. Então vim como homem comum. Sem credenciais, sem títulos, sem poder visível. Apenas argumentos, apenas verdade, apenas amor. Ganhei cada debate. Respondi cada objeção. Demonstrei que fé e razão não são inimigas. Que o cristianismo resiste ao escrutínio mais duro. O carpinteiro olhou para o oncologista curado. E quando a razão não bastou, dei um sinal. A cura física como símbolo da cura espiritual que ofereço a todos. Virou-se para os 5 ateus resistentes. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Estreita é a porta e angosto o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. 25 vieram hoje. 5 encontraram o caminho. Nem todos creem. Nunca creram. O ateu militante caiu de joelhos cobrindo o rosto. Não pode ser. Estou enlouquecendo. Ou eu sou real. Sou real, filho. Sempre fui. O homem soluçou. Preciso de perdão. Passei 20 anos blasfemando o seu nome. Escrevi livros para destruir a fé de outros. Fiz com que milhares duvidassem. Como pode me perdoar? O carpinteiro se ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Já o fiz na cruz há 2000 anos quando disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso incluía você. O militante se agarrou ao carpinteiro com uma força desesperada. Por quê? Porque tanto amor por alguém que te odiou. Porque você é meu filho. E os pais não abandonam os filhos. Conversão número 6. Rodada 22. A última filósofa. Uma mulher de 71 anos, decana de filosofia na Universidade de Buenos Aires. Ateia desde os 16. Passei 55 anos construindo a minha vida sem Deus. Os meus livros, a minha carreira, a minha identidade. Se admitir que estava errada, tudo desmorona. O carpinteiro se aproximou dela gentilmente.
Você prefere viver numa mentira confortável ou numa verdade desconfortável? A verdade dói, sim, mas também liberta. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A filósofa tinha lágrimas nos olhos. Perdi minha mãe há 3 anos. No leito de morte, ela me pediu para buscar a Deus. Disse que não. Foi a última conversa que tivemos. Ela morreu triste por minha causa. Ela está comigo agora, disse o carpinteiro. E está orando por você. Tem orado todos os dias desde que chegou à minha presença. A anciã se quebrou. De verdade. De verdade. E está esperando para se reunir com você. Não na morte. Na vida eterna. A filósofa caiu de joelhos, chorando. Quero vê-la de novo. Quero muito. Vai vê-la. Mas primeiro deixa-me entrar no seu coração. Entra, Senhor. Entra. Conversão número 7. Rodadas 23 e 24. Os 2 últimos céticos. 2 cientistas. Um químico de 54 anos e uma bióloga marinha de 41. Ambos observaram o milagre, os argumentos, as conversões. E sentaram. Não ajoelhados. Apenas sentados. Não sei, disse o químico honestamente. Vi algo extraordinário. Ouvi argumentos convincentes. Mas ainda tenho dúvidas. Preciso de tempo. O carpinteiro assentiu. Está bem. A dúvida honesta é melhor do que uma fé falsa. Continue buscando. Vou te encontrar. A bióloga acrescentou. Quero crer, mas a minha mente científica resiste. Está bem. Tomé duvidou até tocar as minhas feridas, respondeu o carpinteiro. E mesmo assim o amei. Continue questionando. Só mantenha o coração aberto. Ambos assentiram, aliviados por não serem forçados. Rodada 25. O último rebelde. Um jovem de 31 anos, blogueiro ateu viral, com milhões de seguidores nas redes sociais. Mesmo que eu admitisse que você é Jesus de verdade, por que deveria te seguir? A sua Bíblia apoia a escravidão, genocídio no Antigo Testamento, inferno eterno. Mesmo que seja Deus, não sei se é bom. O carpinteiro o olhou com tristeza. Filho, você julga o que não estudou profundamente. A Bíblia não aprova a escravidão. Ela a regulamenta num contexto em que já existia, melhorando o tratamento dos escravos até a humanidade amadurecer. O Antigo Testamento mostra a justiça divina contra nações que queimavam bebés vivos, como os adoradores de Moloque. O inferno é escolha humana, não capricho divino. Mas não vou te forçar. O livre-arbítrio é real. Você pode me rejeitar. Muitos o fazem. O jovem ateu se levantou. Então é o que faço. Mesmo que seja real, prefiro a minha liberdade. Deu meia volta e saiu da sala. O carpinteiro fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pela bochecha. Eu sei. E mesmo assim o amo. Pergunta difícil. Se Jesus aparecesse diante de você agora mesmo com provas inegáveis da sua identidade, você o seguiria? Ou diria, preciso de mais tempo para pensar? Ou até, mesmo que seja real, não tenho certeza de querer te seguir? Sejamos honestos nos comentários. Muitos dizem que a falta de fé é por falta de evidências. Mas o que acontece quando a evidência está lá e mesmo assim resistimos? É falta de evidência ou dureza de coração? O debate havia terminado. De 25 ateus, 7 convertidos, ajoelhados, chorando de alegria. 2 céticos honestos, sentados, pensando. 15 sentados em silêncio, processando. Um saiu rejeitando. O carpinteiro se levantou no centro da sala. O ensinamento final. Vim hoje disfarçado porque vocês precisavam ver algo. A fé não é inimiga da razão. É o complemento da razão. A razão nos leva até certo ponto. Depois precisamos de confiança em alguém maior. Olhou para cada pessoa. Respondi objeções sobre evolução, sobre moral objetiva, sobre sofrimento, sobre contradições bíblicas, sobre livre-arbítrio, sobre religiões comparadas. Cada argumento ateu tem uma resposta razoável. Mas no final não é o argumento que converte corações. É o encontro pessoal comigo. Tirou completamente a camisa de flanela. O torso mostrava uma cicatriz longa no costado. A lança romana atravessou o meu pulmão. Morri de verdade. 3 dias num túmulo frio. E ressuscitei. Estendeu as mãos mostrando as cicatrizes. Essas marcas são a prova do maior amor da história humana. Morri para que vocês pudessem viver.
Não apenas 70, 80, 90 anos, mas eternamente. E hoje vim para demonstrar que 2000 anos depois ainda estou vivo, ainda amo, ainda busco os perdidos. Os testemunhos dos convertidos. O doutor Maurício Salinas, um oncologista curado, se levantou. Vou fazer algo que nunca pensei que faria. Vou publicar o meu caso médico, a remissão completa de câncer pancreático estágio 4 em menos de 10 minutos, sem tratamento, sem explicação científica. Vou chamá-lo pelo que é, milagre. E vou dedicar o resto da minha vida, que hoje começa de novo, a estudar a conexão entre fé e saúde. Porque vi o impossível. O ex-pastor que havia abandonado a fé chorou. Passei 28 anos ensinando a Bíblia mal. Depois 22 anos atacando-a. Hoje, aos 52 anos, começo de novo como criança. Aprendendo quem Jesus realmente é. A filósofa do sofrimento, doutora. Ou medo, falou. Minha irmã mais nova morreu de leucemia. Hoje entendi. Deus não causou a morte dela. Vivemos num mundo caído onde a doença existe. Mas ele chorou comigo. Esteve lá. E um dia vou vê-la de novo. O ateu militante, autor dos livros anticristãos, disse: vou retirar os meus 3 livros de circulação. Vou escrever um novo, porque eu estava errado. E vou dedicar a minha vida a desfazer o dano que causei. Um por um, os 7 convertidos deram testemunho. A mensagem para os que ficaram. O carpinteiro olhou para os 18 que não haviam se convertido. Para vocês que ainda duvidam, está bem. A dúvida honesta não é pecado. Tomé duvidou. Pedro negou. Paulo perseguiu. E todos foram bem-vindos. Continue buscando. Leia os evangelhos com mente aberta. Investigue a evidência histórica da minha ressurreição. Fale com crentes que vivem a fé de forma autêntica. E acima de tudo ore. Mesmo sem ter certeza se alguém está ouvindo. Apenas diga: Deus, se existe, se mostra. E Ele o fará. Fez uma pausa. Para o que saiu me rejeitando, eu amo da mesma forma. A porta continua aberta até o último fôlego dele. Estou esperando. O carpinteiro caminhou até a saída. Antes de sair, se virou uma última vez. Este debate será visto por bilhões. O vídeo vai se tornar viral. E haverá 3 tipos de reação. Alguns dirão: é falso, editado, encenado. Não importa quanta evidência mostremos. Outros dirão: é interessante, vou pensar depois. E vão esquecer numa semana. E alguns vão cair de joelhos onde estiverem e dizer: Senhor, eu creio. Muda a minha vida. Sorriu. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e angosto o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. 5 de 25 encontraram hoje. Isso é 28%. Mais do que eu esperava. O mundo odeia a matemática do reino. Preferem dizer: todos os caminhos levam a Deus. Mas eu disse: eu sou o caminho. Não um caminho. O caminho. Abriu a porta. Uma luz brilhante entrou de fora, tão intensa que as câmeras mal conseguiam gravar. E agora vou embora. Mas não me afasto. Estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28. Saiu. A porta se fechou. A luz desapareceu. As 25 pessoas na sala ficaram em silêncio absoluto. Epílogo. 6 meses depois. O vídeo Um cristão contra 25 ateus. Mas era Jesus disfarçado alcançou 1 bilhão de visualizações no YouTube em 48 horas. Um recorde mundial. O Dr. Maurício Salinas publicou seu caso médico no The Lancet. Foi revisado por 15 oncologistas independentes. Todos confirmaram a remissão impossível. Sem explicação científica. O artigo se tornou o mais baixado da história da revista. Os 7 convertidos formaram um ministério juntos. Do ateísmo a Cristo. Viajam dando conferências, mostrando que fé e razão são compatíveis. Os 2 céticos honestos ainda estão buscando, lendo, estudando. Um deles disse recentemente: a cada dia estou mais perto. Dos 15 que ficaram em silêncio, 9 se converteram nos meses seguintes. 6 ainda resistem. O jovem blogueiro que saiu rejeitando a Jesus triplicou os seguidores ateus. Mas em privado, relatos dizem que chora à noite, incapaz de esquecer o que viu. E em Nazaré, no México, há uma pequena carpintaria. Ninguém trabalha ali agora. Mas o pessoal da cidade jura que às vezes, de noite,
vê luz no ateliê e escuta o som de alguém trabalhando a madeira. Como se o carpinteiro nunca tivesse ido embora de verdade. Por que não foi? Só está esperando. O próximo debate. A próxima alma buscando a verdade. O próximo coração pronto para ser transformado. Deixa eu te fazer a pergunta que mudou tudo nessa história. Que evidência você precisa para crer? Os ateus nessa sala pediram argumentos lógicos, milagres médicos, confrontação intelectual. E os receberam. Alguns creram. Outros resistiram mesmo com a evidência diante deles. Me diz honestamente nos comentários, se Deus te desse a evidência que você pede, você realmente creria? Ou encontraria um novo pretexto? Não te julgo. Só quero saber. É falta de evidência ou falta de vontade de entregar a sua vida? Encerramento final. Essa história é baseada no anseio de milhões. Que Jesus venha e responda todas as nossas perguntas de uma vez. Que demonstre a existência dele de forma inegável. Que silencie os céticos. Mas a verdade é que ele já fez isso há 2000 anos. Ressuscitou dos mortos. 500 testemunhas o viram vivo. Pedro, João e Paulo deram as vidas afirmando que era verdade. A evidência está lá. Em manuscritos antigos, em túmulo vazio, em vidas transformadas por 2 milênios. A pergunta não é, onde está Deus? A pergunta é, você está disposto a buscá-lo? Porque ele prometeu, vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, 2.13. E Deus não mente. Última pergunta. A mais importante. Se você morresse hoje, para onde iria? Não é uma pergunta mórbida. É uma pergunta eterna. Os 7 ateus nessa história enfrentaram a própria mortalidade e escolheram a vida. O que você escolhe? Deixa nos comentários. Cristo, se você está pronto para dar esse passo. Ou ainda busco, se precisa de mais tempo. Sem pressão. Apenas honestidade. E se hoje você escolheu a Cristo, compartilhe esse vídeo. Porque talvez haja um ateu na sua vida que precisa ver que a fé resiste a todo escrutínio. Que Jesus não teme o debate. E que o amor de Deus é maior do que qualquer argumento. Escrito para a glória de Deus e a transformação de almas. Que cada palavra toque corações, que cada argumento ilumine mentes e que cada testemunho inspire fé. Mas estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31